Paz do Senhor, igreja, boa noite. Mais uma quarta-feira estamos aqui juntos para adorar o Senhor. Que você se sinta super à vontade na sua casa. Estamos aqui também em casa para adorar ao único que é digno. Que nós possamos olhar para a cruz e descansar no Senhor nesta noite. Amém? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não merecemos, Senhor, mas te agradecemos pela tua graça. Imerecida vida, de graça recebi, com sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão.
Que nessa hora o teu coração se encha de alegria para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Jesus, em tua presença estamos aqui. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com prazer que nós estamos aqui mais uma vez no Atos 8. E eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e deixar do seu ladinho para que a gente junto possa estar lendo cada versículo, trabalhando de forma tranquila, de forma que a gente possa ter um entendimento geral daquilo que as Escrituras têm a nos mostrar. E também eu convido você a dar um like, né? E também compartilhar esses conhecimentos com seus amigos, com aquelas pessoas que você tem bem apreço, para que a palavra de Deus possa estar chegando a lugares que nós não tínhamos nem condições de imaginar. Sabemos que o Atos 8 tem atingido outros países e graças a Deus por isso, e glória a Deus por isso. E através da tua vida que isso é possível. Quando você compartilha um link, quando você faz menção dele,
você não tem a ideia de onde isso pode chegar. E aí eu convido a você a fazer mais uma vez, como vocês têm feito, a compartilhar e a mostrar ao povo o quanto Deus é bom e quanto Deus se manifesta e se mostra através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Estaremos hoje trabalhando Gênesis 27 e é um texto importantíssimo para nós. Fala com relação à nossa família, como nós devemos se comportar. Eu queria que você pudesse estar junto conosco, trabalhando assim em cada um desses versículos. E agora, nesse momento, queria que você pudesse estar orando, pedindo ao Senhor que pudesse falar ao teu coração, assim como falou ao meu coração, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Mais uma vez nós estamos em tua presença e queremos, ao Pai, te pedir para que tu venha estar falando ao nosso coração através da tua palavra, através deste capítulo que realmente tem a ver com os dias atuais. Eu gostaria, ó Pai, em nome de Jesus, que tu venhas entrar em cada lar, que porventura em algum momento venha estar acessando, Senhor Deus, esse documento, esse vídeo que será compartilhado entre muitos, e que tu possa estar trazendo modificações, que tu possa estar movendo, ó Pai, o teu Santo Espírito nessa família, abençoando, Senhor Deus, tratando a cada um. Por isso fica conosco, ó Pai, nesse momento, assim te pedimos, assim te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, é um prazer, como já falei, trabalhar o Gênesis 27. Eu tenho dito que quanto mais a gente lê as Escrituras, mais a gente aprende, mais salta aos seus olhos alguns elementos que passam muitas vezes despercebidos quando a gente faz uma leitura muito rápida. E aí, como de costume, a gente vai trabalhar versículo 1 a 1, trabalhando alguns pontuais, outros a gente dá algum salto, mas o importante é que a gente entenda versículo a versículo de cada capítulo que já foi exposto desde o início da plantação desse projeto, Atos 8. E aí esse capítulo 27 de Gênesis 27, a gente vai dividir por algumas etapas. Eu queria que você pudesse acompanhar isso. O primeiro momento que a gente destaca nesse capítulo é o versículo de 1 ao 4, que fala sobre esse plano secreto de Isaac em abençoar Esaú. E por que secreto? A gente vai descobrir também o porquê de ser secreto durante todo o enredo que a gente vai contar aqui. Vamos ler então o que tem nas Escrituras, falando de Gênesis 27, do 1 até o 4. Diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podiam ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Então, nesse primeiro momento aqui, de versículo 1 a 14, a gente percebe esse plano de Isaac, né? A gente vê que, de acordo com a narração, existe apenas o pai, Isaac, e Esaú. Eles estavam, no caso, Isaac, tremando assim a bênção, né? Isoladamente, ao seu filho. E ele pede ao seu filho para que ele se esforce, né? Para que ele vá em busca dessa caça, né? E a primeira coisa que salta aos meus olhos é por que Isaac pediu ao seu filho Esaú para que pudesse ir ao campo, caçar, né? E a gente sabe que uma caça, pode ser que a gente dê a sorte, entre aspas, e encontre o animal muito rápido, como também pode ser que não. Pode ser que a gente passe um longo período caçando e buscando aquela caça. E como a gente percebe no texto, precisa ser algo que pudesse trazer ao pai aquele sabor que ele já tem de costume. Me recordo que, quando eu era mais novo, meu pai gostava de caçar. E nessas caças, né, que ele fazia, eu era muito pequeno, eu não me lembro, mas me falavam que ele passava dias e dias caçando
ao ponto do seu suprimento de água, de comida ser extinto durante essa caça, e ele ter que beber da poça dos animais, ou seja, onde os animais passavam, deixava aquelas pocinhas, o orvalho vinha, né, e criava aquela lama, aquela água, aquela pouca água, muitas vezes misturada com barro ou com o próprio xixi do animal. Ele ia e tinha que beber daquela água, porque já tinha cessado a sua água daquele seu cantil, já não tinha mais comida. E aqui Isaac faz isso com seu filho, com Esaú, pede para que ele vá à caça. Então isso me salta aos olhos, porque a gente vê logo em seguida que existia, a gente vai ler daqui a pouco, existia uma caça, existia a rebanho ali próximo a Isaac. E por que Isaac ele pede a Esaú para que vá em busca de uma caça? A primeira coisa que me vem à mente é que a gente sabe que para adquirir algo relevante, algo importante, é preciso que a gente se esforce. Isaac talvez estivesse naquele momento querendo passar isso para o seu filho, de que algo valioso precisa de um esforço. A recompensa precisa ser dada através de um grande esforço. E o Isaac, ele tinha pedido esse esforço ao seu filho. E aí vem um contraponto, que agora a gente vai observar, que é o que estava falando sobre a caça, que já estava bem próximo, o contraponto de Rebeca. Rebeca pede a Jacó o contrário, o oposto a Isaac. Rebeca diz a Isaac para pegar aquele novilho que estava ali próximo. A gente vai perceber isso no versículo do 5 em diante até o 9. A gente vai ler o que é que diz as Escrituras. Diz o seguinte: E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para seu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. A gente percebe aqui que Rebeca faz o mais fácil, né? Rebeca, ela vê uma oportunidade, ela percebe o plano de Isaac de abençoar Esaú na surdina. A gente vai saber por que na surdina, já, mas ela monta um plano, arquiteta um plano para que o seu filho favorito, Jacó, ele pudesse se usufruir ou ter a recompensa desse plano, né? Rebeca, ela faz o mais fácil, vai lá e pega aquele cabrito o melhor que tiver. E quantas vezes a gente age assim, como oportunista, né? Como pessoas que vê algo fácil e quer se agarrar. A gente muitas vezes não percebe o perigo que nos rodeia fazendo isso, sendo oportunista ao ponto de agarrar aquilo que é mais fácil. Jacó, aqui no texto, mas em seguida, ele vai mostrar, não preocupado com a mentira que a mãe estava tramando, ele estava preocupado em ser descoberto. E aí, nesse momento que Jacó começa a falar isso, a gente percebe já algum lado desonesto do Jacó, porque ele já começa a pensar não apenas sobre aquele contexto de mentira, mas ele começa a pensar: e se eu for descoberto? Ou seja, seu coração já se inclina a esse lado desonesto. E a gente percebe, trazendo para aplicação para nós, que se nós tivermos este mesmo temor que Jacó teve em ser descoberto pelos nossos erros e não por estar cometendo, né, este erro, é bem provável que o nosso coração ainda esteja bem distante do Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz lembrar e nos mostra onde estamos errados. Então, se nós não estamos enxergando o erro, provavelmente nosso coração está bem distante ou do Senhor, um pouco distante, para não ser bem redundante, né, daquilo que o Senhor ele pretende e quer que nós façamos.
Assim como Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha, Isaac trocaria a bênção por um prato de guisado de carne. Perceba que o filho, né, o Esaú, ele tinha uma característica que foi adquirida provavelmente pelo seu pai. A gente percebe que Esaú, ele trocou sua primogenitura no versículo anterior por um prato de lentilha. E agora o seu pai Isaac estava fazendo o quê? Estava barganhando uma bênção por um prato de guisado. Então a gente percebe traços familiares bem próximos entre Isaac, entre o seu filho Esaú. Então a gente percebe também que Isaac, por esta narração, apenas isolando essa narração, a gente percebe que ele não dá o devido valor à primogenitura, porque era algo que não deveria ser tratado dessa forma. Eu vou trocar, vou barganhar a primogenitura por um prato de guisado. A gente tem que observar que a primogenitura e a bênção sacerdotal que era dado ao primogênito era algo importante dentro daquela situação cultural da época. Então a gente percebe que Isaac, ele não dá esse valor. A gente percebe aqui também no texto que Isaac estava preocupado com a sua morte, né? Com a sua morte, provavelmente aqui, pelo que falam alguns historiadores, quando pegam a linhagem do irmão de Isaac, né, que é o filho da escrava, né, de Abraão, que é o Ismael. Alguns historiadores falam que naquele momento que como Isaac, ele acha que vai morrer. Por quê? Porque o seu irmão havia morrido. Então é praticamente na mesma época que Ismael morre, nessa época que Isaac também pensa que vai morrer, até porque a escritura fala que ele já tinha dificuldades em olhar, em perceber, quase que ficando cego ali, para não dizer totalmente cego, né? E com dificuldade de perceber as coisas. Então provavelmente nesse contexto Isaac se desespera, vamos assim dizer, que vai morrer rápido, e aí toma essa atitude desesperada. Pode ser uma linha também de pensamento. É verdade que a gente muitas vezes, devido às circunstâncias, se agarra a algo muito fácil. Foi o caso aqui de Jacó. Fácil no sentido de que a recompensa era muito maior com um ato ilegítimo, né? Então a gente agarra algo muito que aparentemente é muito valioso, mas de forma errada. A gente vê isso na atitude do próprio Jacó. E a gente vai decorrer essa questão de Jacó aos poucos, e também nos capítulos seguintes, com os nossos amigos aí, também falarão sobre essa personalidade de Jacó, né? É um personagem bíblico bastante importante dentro desse cenário e dentro daquilo que a gente estuda quanto povo cristão, povo de Deus, a linhagem de Abraão. A gente percebe então, em seguida, a partir do versículo 5 até o 17, a gente vai ler agora do 5 ao 17, tudo bem detalhado, tudo bem com calma, para a gente poder estar entendendo. Então, 5 a 17 ele vai falar o seguinte: a gente viu que Rebeca ouviu, paramos no versículo 10, e aí o 11 ele fala: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apapará meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles de cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E aí a gente percebe, meus irmãos, que Rebeca ela monta, arquiteta todo o plano.
ela pensa em tudo, como é que vai proceder, o que é que ele tem que vestir, o que ele tem que falar, e se pegar a maldição recai sobre ela, que aí 27, o capítulo 27, de 5 a 17, fala sobre o plano de Rebeca e a maldição que ela traz sobre ela com relação a esse plano que ela arquiteta. Mas a gente percebe que Rebeca, ela traça uma mentira grande, uma mentira bem elaborada, né? Agora também, meus irmãos, a gente percebe que Rebeca, ela tem alguns valores espirituais. Ela quer naquele momento assegurar uma linhagem conforme foi orientado por Abraão. A gente percebe que, diferente de Jacó, Esaú, ele se misturava com alguns povos, a gente vai ver isso depois. E aí isso trouxe para sua mãe uma revolta, né? Algo que pudesse fazer ou induzi-la a essa prática, não justificando, né, a questão das mentiras que Rebeca ela trouxe à tona, o que ela montou. Mas assim como nós vemos aqui, ela arquiteta, né, toda essa obra, e a gente percebe que ela ordena Jacó para executar o plano. No versículo 8 ela fala, ela executa, ela pede para ele executar o plano, ela ordena, ela não pede, diferentemente do Isaac, que pede ao seu filho para fazer isso. Ela não, ela tem, a gente percebe o poder que ela tem sobre o seu filho Jacó. Mesmo sabendo das consequências, Rebeca leva o plano, esse plano à frente, e fere também o princípio que a gente vê em Levítico, mais à frente, lá 19:14, que fala sobre você trazer tropeço a um cego, ou alguém que não tivesse assim um conhecimento, ou baixasse, ou tivesse minimizado, né, a sua capacidade dos fatos, de enxergar os fatos, vamos assim dizer. Então ela fere também esse princípio, mas ela arquiteta o plano de uma forma que isso para ela já estava desenhado, ela já sabia quais eram as consequências e como ela iria, entre aspas, se livrar, né, dessas suas consequências. Então a gente percebe que, diferente de Abraão e Sara, nesse contexto aqui, Isaac e Rebeca não conversam sobre assuntos relevantes da família, a gente percebe isso. E isso gera uma rivalidade entre eles e, consequentemente, a casa é dividida. E é claro que existe uma preferência de ambos, tanto de Rebeca quanto de Isaac. Existem preferências, e essa preferência é o que traz o problema familiar, né? E aí, mesmo aplicando para o dia de hoje, a gente percebe que a gente pode estar agindo assim também. Em algum momento a gente pode estar agindo dentro da nossa família de forma parcial, tomando partido, né? Vamos assim dizer. A gente esquece de compartilhar e de decidir algo com o nosso cônjuge, com o nosso par, né? Simplesmente a gente acha que nossas palavras e nossos sentimentos é o que vale, é o que conta, e assim, sem perceber, a gente começa a dividir a nossa família, a ter facções dentro da nossa própria casa, que é o caso aqui da leitura que estamos fazendo, né? Sobre Jacó, sobre Esaú, com Isaac e a Rebeca. Então a gente percebe nessa breve leitura que a gente está fazendo agora o quanto o lar é carente de conversa, é carente de que pudesse sentar e compartilhar e tomar decisões juntos como família. E hoje em dia isso é bem aflorado, porque devido à tecnologia que a gente vive, muitos pais eles se isolam nos seus quartos, seus filhos no seu quarto, e cada um com seu smartphone, com seu computador, viajando na internet, e esquece de conversar. E aí a gente encontra filhos depressivos, com pensamentos suicidas, pais também longe dos seus filhos, e aí não conseguem enxergar caminho de chegar até o seu filho e retomar e resgatar seu filho dessa situação. A gente percebe pais e mães, ou esposo e esposa, distantes justamente pela falta de diálogo, né? Talvez por causa do trabalho, cada um trabalhando de ponto diferente, chega em casa cansado, ninguém tolera mais o outro. Enfim, a gente consegue perceber vários elementos destrutivos nessa família aqui de Isaac e Rebeca, com relação ao contexto familiar, com relação à conversa, com relação a essa parcialidade, né?
deveria ser imparcial e tratar os casos como de fato ele é, e não simplesmente pôr o partido, porque é Isaac, não, porque é Jacó, não, porque é Esaú. Não, a gente, como família, a gente tem que sentar e discutir o fato, independente de quem esteja sendo beneficiado ou não. Então é importante a gente trazer essa aplicação para os dias de hoje, tendo em vista que sofremos desse mal, sofremos dessa falta de diálogo que vem se arrastando pelos séculos aí. A gente percebe isso desde de Jacó agora com Isaac, né? Desde Isaac, Jacó e até os dias atuais. Então, se você puder fazer uma reflexão hoje sobre tudo o que acontece atualmente, a gente vai perceber que muitos dessas famílias desestruturadas inicia na falta de diálogo, inicia sim na falta de comunhão entre as partes da família. Vamos prosseguir ainda nesse capítulo, agora do versículo 18 até o versículo 26, e vamos ver esse enredo aí de Jacó e de Isaac. 18 ao 26 vai falar o seguinte: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: Como é isso? Que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se achegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Sou eu. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E aí, para encerrar aqui esse pedaço, e a gente tem o contexto, né? E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou, e disse-lhe: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Bom, o que a gente percebe aqui? A gente percebe primeiro a mentira usando o nome de Deus. A gente vê que Jacó, ele pega Deus e diz: Olha, eu fui tão rápido assim, meu pai, caçar, e a caça veio, porque ela veio ao meu encontro, porque teu Deus a mandou ao meu encontro. Veja que a mentira que Rebeca criou, né, o plano que ela arquitetou, começa a se derivar em outras mentiras, né? O Isaac, ele percebe na voz: essa voz não é do meu filho, é você mesmo? E aí Jacó diz: Não, sou eu sou seu filho Esaú, mentindo. Chega aqui, é você mesmo? Não, sou eu. Por que tão rápido a caça? Porque ele sabia o tempo na cabeça de Isaac, o quanto Esaú gastava para caçar. E vamos imaginar que ali tivesse várias caças e fosse fácil de caçar, né? Vamos assim dizer. Então, o tempo ele tinha mais ou menos estimado em sua cabeça. E aí, quando o Jacó chega tão rapidamente, com tudo pronto, guisado e tudo pronto, então Isaac, ele percebe algo diferente. Mas, como ele estava incapacitado de discernir quem era, devido à sua cegueira, devido ao seu estado naquele momento, então ele pede algumas comprovações, como o cheiro. Chega perto, ele pediu para chegar perto porque ele sabia o cheiro de Esaú. Ele sabia o cheiro de Isaac, ele sabia a voz de Isaac, ele sabia
se era pela voz quem era o filho. Mas, como tudo ficou meio que estranho, porque ele ouvia a voz, tocava era Esaú, mas a voz era de Isaque, ele cheirava, e o cheiro, como ela tinha arquitetado tudo e tinha dado uma pele para ele se vestir, então naturalmente ele cheirava como um caçador, né? Como ele cheirou, o Jacó, querendo ter a certeza e a confirmação de que de fato ele era o Esaú, a gente percebe que Isaac realmente desconfiava de alguma coisa, né? A gente percebe isso nesse texto que a gente acabou de ler. A gente percebe o quanto essa arquitetura de Rebeca poderia ser quebrada bem mais facilmente. Bastava apenas que Isaac pudesse esperar um pouco mais, chamar o outro filho para confrontar. Enfim, a gente poderia perceber que existiam outros elementos no qual Isaac podia estar se apegando para ter tomado a decisão correta em abençoar ou não a Jacó, pensando ele que era Esaú. A gente percebe o desespero então nessa cena aí de Isaac em dar a bênção, né, sacerdotal, a bênção patriarcal no caso, ao seu filho Esaú. A gente vai caminhar para o texto, o versículo 27 e 29, a gente vai ler ele agora, que seria a bênção patriarcal concedida ao Jacó, né, que para Isaac seria o Esaú. O versículo 27 e 29 diz assim: E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro de suas vestes, e abençoou e disse-lhe: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo de mosto. Sirvam-te, pois, os povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. A gente percebe aqui que essa bênção patriarcal, porque eu falei no início que Jacó que Isaac estava arquitetando com Esaú algo que não deveria ser escondida, porque a bênção patriarcal era algo concedida, algo dada em público, era uma ação pública, então não poderia ser jamais dentro do quarto ali os dois, eles tinham que fazer isso em público, e além de ser em público, era algo que era dado na despedida desse patriarca ou na morte desse patriarca. Por isso que mais uma vez a gente vê o desespero de Isaac em achar que ele iria morrer, né? Apesar de que a gente vai perceber que ele vai morrer mais ou menos 80 anos depois, assim fala os historiadores, né? Que falam que Isaac morre mais ou menos 80 anos da bênção que ele dá a Jacó. Isso a gente vai ver mais à frente em Gênesis 35, versículo 28. Mas o fato é que a bênção não poderia ser dada fora desses contextos, né? Fora de ser em uma ação pública, ou quando o patriarca morre, ou quando ele vai se despede daquela localidade. Então ele abençoa e parte. A gente vai ver também que mais à frente, quem dá essa bênção agora será os sacerdotes. A gente vê isso em Números 6, 22 a 27. A gente percebe que mais à frente quem vai começar a dar essa bênção agora serão os sacerdotes. Então seria a bênção sacerdotal, né? A bênção patriarcal vai agora se transformar em bênção sacerdotal mais à frente. Então é importante a gente perceber que Isaac não deveria ter chamado seu filho Esaú nas escondidas e pretender abençoá-lo, né? Dar a bênção sacerdotal em troca de guisado e também oculto, né? De uma forma escondida. Não poderia ter feito isso. Mas vamos avançar. Vamos prosseguir aqui. Versículo 30 a 40 fala da antibênção que foi dada a Esaú. Então a gente vai ler do 30 ao 40.
E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: que és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: que pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, também será abençoado, será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado de Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A mim, minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque a seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá que, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Meus irmãos, a gente percebe aqui essa antibênção de Isaque para com Esaú. A gente percebe que a mentira de Rebeca, ela traz um peso terrível agora na vida de Esaú. Percebe que essa antibênção aqui que Isaque fala para Esaú, soa em seu coração algo pesado. E mais na frente a gente vai perceber o resultado disso, né? E o que a gente traz como lição dessa passagem, desse trecho? Que Rebeca arquitetou algo visando apenas um lado, sendo parcial quando ela deveria ser imparcial. A gente já falou sobre isso. A gente precisa ter esse equilíbrio dentro das nossas famílias. É importante a gente pensar no equilíbrio familiar. A gente percebe aqui que nada sobrou de bom para Esaú. Jacó tomou tudo de Esaú. Não sobrou nenhuma bênção. Tanto é que Isaque falou: o que é que eu vou te dar, meu filho? E Isaque falou isso para Esaú: Esaú, meu pai, uma só bênção. Aí o pai vai e fala para o filho: olha, tu vai servir a teu irmão. Tu só vai ficar livre disso quando teu irmão morrer, né? Ou quando algo sobrenatural acontecer. A gente vai ver isso mais à frente, para que esse jugo possa sair das costas de Esaú. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas o importante é a gente perceber a consequência das mentiras, a consequência de um pecado, porque um pecado leva a outro pecado, e isso vai se agravando. É como se amontoasse, fosse um imã, a mentira fosse um imã de outras mentiras, e aí aquele engodo, aquela mistura de mentiras, né, vão se aumentando como uma bola de neve, né, e vai se aumentando e crescendo cada vez mais para aqueles que têm essa prática da mentira. E aí, decorrente dessa mentira, a gente percebe lá no versículo 41 que Jacó foge, né, para não morrer pelo seu irmão. Vamos ler aqui o que é que diz. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E aí a gente vê até o 45 o que é que Rebeca trama mais uma vez, né? E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor,
e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e te esqueça do que ele fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhado também de vós, ambos no mesmo dia? Bom, a gente vê agora o conselho de Rebeca ao seu filho Jacó, em decorrência da mentira arquitetada por ela mesma, né? Então ela arquiteta uma mentira, vê agora que Esaú pretende matar o irmão, que foi iniciada pela própria arquitetura do plano de Rebeca. Então você vê que a mentira ela gera morte, então a gente não tem como fugir dessa verdade. A mentira gera morte, então é importante eu frisar isso, porque você precisa entender que em qualquer ambiente a mentira gera morte. Aqui está falando isso para nós, a mentira gera morte. Então, para evitar essa morte, a morte de Jacó e também a morte de Esaú, porque ela fala aqui no versículo 45, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. O que é que ela está se referindo a isso? Ela está dizendo o seguinte: se Jacó fica em seu lar, Esaú mata Jacó, Esaú agora terá que ser punido com morte. A gente vê isso lá em Gênesis 4:14. Ele também deve ser punido em morte, então ela ficaria sem filho. Então, para evitar que ela fique desfilhada, sem filho, ela pega Jacó e envia para uma cidade, que a gente vai ver aqui na frente. A gente percebe no 46, tamanha é a articulação de Raquel. Ela chega para Isaac e fala o seguinte, no 46, né? O que é que ela diz? Diz assim: E disse Rebeca a Isaac: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar uma das filhas de Het, como estas são duas filhas desta terra, para que me será a vida? Olha, o que é que ela está chegando, o que é que ela está dizendo aqui nesse versículo? Percebe que, decorrência da mentira dela, Esaú trama matar Jacó, para que Jacó não morra, ela fique nem com um filho nem com o outro. Ela pretende mandar Jacó para a família de seu irmão, mas ela quer fazer com que isso seja meio que legítimo, tem uma cara de legitimidade. Então ela chega para seu esposo, para Isaac, e começa a dizer: olha, eu estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Het. Quem é essa filha de Het? Os hititas. São povos que não estão sujeitos à lei abraônica, à lei da aliança. Então ela chega para Isaac e começa a persuadir Isaac, a dizer: Isaac, eu estou triste porque meu filho Esaú já se envolveu com as filhas dos hititas, e agora Jacó pode também se envolver com a filha dos hititas. Então, para que eu viver? Então ela começa a persuadir Isaac a enviar o seu filho Jacó. E a gente vai tomar licença para o meu colega que estará aplicando a lição, o estudo do capítulo 28. A gente vai ler apenas o primeiro e o segundo versículo do capítulo 28. Diz assim: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Ou seja, ela consegue arquitetar um plano de enviar Jacó, meio que legítimo, né, de cara de legitimidade, como eu falei aqui. Ela consegue persuadir Isaac a enviar Jacó para a casa de seu parente. Então Rebeca, ela consegue extrair aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. A gente vê isso, características parecidas, como eu falei, característica parecida de Jacó e Rebeca, Isaac e Esaú. A gente consegue perceber assim nesse breve texto que nós lemos algumas características parecidas de articulação de Jacó com Rebeca, porque Jacó era articulador, conseguia conversar, ele conseguia ter o que ele queria. E a gente vê também Esaú com a característica de Isaac.
a gente percebe aqui que Esaú, ele não obedecia muito bem às leis, tanto é que ele trouxe para si as filhas dos hetitas, né? Então ele se casou com filha dos hetitas. Isso trouxe para Rebeca uma tristeza muito grande. A gente vê ela falando isso tanto no capítulo 26, verso 34, como agora, capítulo 27, versos 46. A gente vê o quanto isso machucou Rebeca, né? E aí, meus irmãos, para a gente poder concluir toda essa narrativa, do texto que a gente acabou de ler, é importante que a gente perceba a necessidade da comunicação familiar. É importante que a gente perceba que o alinhamento entre os pares, entre o esposo, esposa, entre filhos, sejam bem feitos, porque isso vai evitar futuros problemas. Isso vai evitar que numa tomada de decisão ou numa necessidade de tomada de decisão, algo saia errado. Se a gente tem uma comunicação interessante, uma comunicação bacana, uma comunicação de fato o que acontece, o que aconteça, no momento de crise, no momento de tomada de decisão importante, a família ela não vai ser impactada de forma negativa. A família vai conseguir se sair dessas situações. O que é muito, mas hoje em dia, infelizmente, muito pouco se acontece. O que é muito raro de acontecer nas famílias. A gente percebe uma pouca entrosamento nas famílias. A gente percebe pais que se chegam no trabalho tarde e querem dormir, não conversam com seus filhos, filhos que se trancam dentro dos seus quartos devido à tecnologia, celular, smartphone, computador. A gente vê a esposa que trabalha e o seu marido trabalha, ambos chegam em casa cansados, não tem um diálogo. Geralmente o diálogo é reclamando porque um deixou de fazer, porque o outro não deixou, e cada um vai dormir de um lado da cama ou no sofá, enfim. A gente começa a perceber que por falta de comunicação a família começa a se romper. E a gente vê isso muito nos dias atuais, porque a gente percebe pais querendo encontrar novamente o rumo do seu filho, ou encontrar um caminho para acessar o seu filho, e não consegue, porque a comunicação foi quebrada lá atrás. Essa família que a gente acabaram de ler, de extrair esse pouco conhecimento, né, assim, esse pouco conhecimento do pouco texto que a gente teve, mas já deu para a gente entender que há uma grande oportunidade perdida de comunicação. A gente percebe os textos aqui, quando eu falo pouco conhecimento, é porque se a gente fosse pegar desde o início da história, assim, se a Bíblia relatasse passo a passo, tomada de decisão ou não, da vida de Jacó e de Esaú até esse momento, a gente teria muitos elementos para dizer, olha, ele errou nessa parte, ele deveria ter comunicado essa aqui, a Rebeca deveria ter feito isso e tal. Então a gente teria muito mais subsídios para conversar sobre cada ponto. Mas mesmo tendo poucos elementos aqui, a gente percebe a falta da comunicação dessa família. E a gente percebe que é importante trazermos para os dias atuais e aplicarmos hoje que uma família sem comunicação, ela se destrói. Uma família sem comunicação, ela perde o rumo. É preciso a gente entender que nos dias atuais, com a tecnologia que está aí, muito temos visto que está se distanciando mais do que se aproximando. A gente percebe a narrativa nas mídias dizendo que a internet está aí para aproximar você de alguém e tal, mas na verdade está distanciando a sua família de você ou você da sua família. Então a conclusão que a gente tira desse texto é que há uma necessidade de estarmos em comunicação e vivendo uma verdade, falando a verdade, esquecendo a mentira, não trazendo a mentira para dentro do nosso meio familiar, porque a mentira causa morte. A gente percebe também algumas características pessoais aqui dos personagens, né? Vê o Isaac como um pai falho no acompanhamento dos filhos, na comunicação com os filhos, com a esposa, no meio familiar do modo geral, porque você vê que Rebeca todo momento está tomando decisão, Isaac está meio que naquele momento agora meio que passivo das coisas, e Rebeca tomando a frente. Então a família sem um marido atuante, não que a esposa não tome as decisões corretas, mas na verdade tem que os dois tomarem a decisão, e quando um falha, o outro tem que assumir essa
essa postura, e geralmente assumir sozinho essa postura não é o mais indicado ou o mais ideal, porque não se consegue completar as visões e tomar a decisão correta. Então é importante percebermos aqui em Isaac um pai falho também no acompanhamento. Da mesma maneira, a gente consegue perceber Rebeca, uma mãe manipuladora e parcial, né? Ela favorece mais um lado do que o outro, ela favorece mais Jacó do que Esaú. E isso traz consigo uma consequência gigantesca aí, que a gente vai trabalhar no decorrer dos outros capítulos à frente, porque ela manipula de tal forma, né? Ela consegue ter tudo o que ela quer, ela consegue manipular, ela consegue interagir ali entre os personagens de uma forma que ela extrai aquilo que ela quer. Então a gente vê uma mãe muito manipuladora e parcial, como não se deve ser. A gente vê Jacó, né? Um filho oportunista, um filho que é enganador, um filho que quer conseguir ou quer ter as coisas melhores para você. Ele quer ter os benefícios do outro. E vê Jacó como um filho oportunista. E quantos filhos oportunistas a gente percebe hoje, né? Por aí até parece que não é irmão. Rapaz, não parece que é irmão daquele outro. São personalidades totalmente diferentes. A gente vê aqui nessa família também características dessa natureza. A gente vê também Esaú, que um filho favorecido pelo pai, e aí desenvolve uma apatia com o seu irmão, né? E talvez, em decorrência disso, por ver sua mãe também tratando o seu irmão de forma mais benevolente, né? Então isso vai trazendo consigo aqui, talvez ele vendo a mãe tratando ele diferente do que o seu irmão, e aquilo vai trazendo algo ruim dentro de Esaú, e por isso a comunicação ali não flui, o amor não acontece, é preciso um perdão ali emanado, né? Um milagre do perdão. A gente vai ver isso mais à frente naquela família, para que esse laço, ou para que esse círculo de maldição sobre a vida de Esaú e também sobre a vida de Jacó possa ser quebrado. E a gente conclui, meus irmãos, dizendo que é importante dentro da família mantermos a comunicação, a verdade em Cristo, porque a verdade liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse texto que a gente acabou de ler, o capítulo 27 de Gênesis, a gente começa a entender que dentro da família, dentro desses enredos que aqui foi colocado, a mentira reinou, né? E tanto da parte do Isaac, no início, quando quis abençoar Esaú de forma oculta, né? Também da maneira da Rebeca colocar o Jacó nesse contexto e desfazer essa trama. É importante a gente perceber isso. E é importante a gente aplicar tudo aquilo que a gente extraiu desse texto nos dias atuais, fazendo com que Deus habite em nós e que através de nós a verdade venha à tona, através de nós a verdade reine em nosso lar, através de nós a comunicação flua entre nossas famílias, para que nossas famílias possam ser mais saudáveis, para que a nossa família possa cada dia ser reestruturada. E nosso desejo aqui, enquanto igreja do Senhor, enquanto servo de Jesus Cristo, é orar a Deus para que Ele venha estar atuando na tua vida, na tua família, de forma que a tua casa venha ser restaurada e que a verdade reine na tua casa e que a comunicação brote na tua casa de forma natural, que os filhos conversem com os pais, que os pais conversem com os filhos de todos os aspectos, de todas os enredos, que os filhos conversem com os pais de todos os assuntos que vierem à mente de forma aberta, de forma que os pais possam orientar os filhos e os filhos possam obedecer os pais. Então esse é o nosso desejo, quanto liderança da Igreja Batista da Lagoa, quanto servo do Deus Altíssimo, quanto servo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite e durante toda a semana, e que Ele venha te dar bênçãos e mais bênçãos para a honra e glória dEle. Amém.